Se você acha que só existe confusão entre filho e ex-integrante de banda, como o Legião Urbana, saiba que acontece algo parecido com o Charlie Brown Jr. Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Presta atenção. AC/DC, álbum por álbum, é a minha dica de hoje. Livro escrito pelo grande Martin Popoff, ele disseca todos os detalhes de cada disco do AC/DC, todos os álbuns. E é uma leitura sensacional e imprescindível para quem gosta de rock and roll. Para você adquirir esse livro com um desconto espetacular, o melhor da internet, é muito simples. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra, você vai ter então o melhor desconto da internet. E o mais legal, se você comprar um outro livro da editora Belas Letras, você tem um desconto ainda maior. E a cada livro que você compra junto, quanto mais livros você comprar de uma vez só, maior é o desconto, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, você acha que essa confusão entre ex-integrantes de banda e filho de ex-integrante também já falecido acontece só com Legião Urbana? Você está enganado, porque está acontecendo algo parecido com Charlie Brown Jr. Antes de eu contar toda essa história, explicar o que está acontecendo e dar a minha opinião, evidentemente, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal. Você vai visitar a nossa nova loja, que tem uns produtos muito bacanas, como esta camiseta aqui, especialmente endereçada aos fãs tanto do Charlie Brown Jr. quanto do Legião Urbana. Mas o negócio é o seguinte, só para eu situar você na coisa. A notícia de que os guitarristas Marcão Brito e Thiago Castanho, ex-integrantes do Charlie Brown, eles divulgaram uma notícia dizendo que eles não vão estar numa turnê que celebraria, ou celebrará, não se sabe agora, os 50 anos do Chorão, na forma de um tributo ao Charlie Brown Jr. Inclusive era uma turnê que ia reunir quase todos os ex-integrantes que passaram pela banda, mais o vocalista egípcio Tijuana, que é evidentemente fazer assumir o papel do Chorão. E os dois guitarristas, eles soltaram esse comunicado por conta de uma série de problemas que eles tiveram com o filho do Chorão, o Alexandre Abrão. E toda essa confusão toda, evidentemente, que relembrou, né, a briga que existe ali com o espólio do Legião Urbana. Você já sabe bem dessa história, eu já fiz até vídeo a respeito disso, você sabe muito bem. A julgar por aquilo que os músicos disseram nesse comunicado, os problemas acontecem e aconteceram decorrentes de velhos hábitos totalmente enraizados no show business brasileiro, que são atitudes pouco profissionais, irresponsabilidade, soberba em relação a veículos de mídia e ao pessoal que trabalha nas produções de eventos, ameaça de processo e, claro, dinheiro. Nada de novo. Aliás, o filho do Chorão e o Thiago Castanho sempre se detestaram. Inclusive, o guitarrista chegou a ter um desentendimento com o Alexandre, foi acho que em 2019, quando foi confirmado que o Alexandre ia organizar um show que incluía o mesmo Marcão, usando o nome da banda. E só que depois foi anunciado que era um tributo, né? E não um retorno do grupo. Teve essa chiadeira entre os dois. E aí, o Alexandre e o Thiago, eles tinham chegado a um acordo
agora no comecinho do ano. E aí, em fevereiro, eles divulgaram que eles iam fazer essa turnê comemorativa dos 50 anos do Chorão, que já faleceu, claro. Como se fosse um tributo, né? Tributo. Ia reunir todo aquele pessoal do Charlie Brown Jr. Vamos falar a verdade? Esse papo de celebração de aniversário de quem já morreu e de banda que não existe mais, isso só serve para arrebanhar grana dos fãs baba-ovos que se desmancham, cara, por qualquer coisa que relembre as suas memórias afetivas. Ponto. Eu sei que os músicos envolvidos nas formações da banda, eles sentem que têm o direito de continuar tocando aquilo do qual eles fizeram parte, ou criaram, como você quiser, mas isso só demonstra a incapacidade que esses mesmos músicos têm de se livrarem, cara, das correntes dos fantasmas do passado. Afinal de contas, essas lembranças, cara, de outrora, somente as lembranças não pagam os boletos de cada um, né? Então é por isso que todo mundo pensa que pode continuar a tirar leite de uma vaca que já morreu. Tanto que é simplesmente ridículo pensar naquilo que os dois guitarristas, o Marcão e o Thiago, eles avisaram que eles vão fazer, que é celebrar os 30 anos do Charlie Brown Jr. com uma outra turnê paralela. Fala sério. Quem que sairia de casa para ver dois guitarristas relembrarem o passado, em que estiveram em uma banda em que eles não foram mais do que coadjuvantes da tirania do Chorão? É, isso mesmo. E outra, e ainda mais com músicos contratados. Só que recentemente, toda essa confusão teve um desdobramento. Os outros músicos que participariam daquela turnê organizada pelo Alexandre, filho do Chorão, também abandonaram o projeto e agora estão ao lado do Marcão e do Thiago. Mudou alguma coisa para mim? Nada. E sabe por quê? Muito simples. Porque o Charlie Brown nunca deixou de ser a República do Chorão. Por mais que os seus integrantes queiram negar esse fato. Mas o Charlie Brown era a banda do Chorão. Ponto. Coordenada, dirigida com tirania, de uma maneira ditatorial. Era isso mesmo. Obviamente que esses músicos participaram de toda a construção musical. Isso é inegável. Mas internamente era a ditadura do Chorão e a maneira como o Chorão se colocava nessas músicas, como ele criava essas músicas. Era exatamente a presença do Chorão nos discos, no estúdio, ao vivo, que interessava para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, são os fãs. A sobrevivência das bandas sem os seus vocalistas originais, principais, nos mesmos moldes de sucesso que eles tinham, é um negócio quase impossível, sabe? Com exceção, as raríssimas exceções do Barão Vermelho sem o Cazuza, com o Roberto Frejá, do Black Sabbath com o Ronnie James Dio e do Genesis sem o Peter Gabriel. Isso são raríssimas exceções. E essa sobrevivência, ela alimenta os sonhos da manutenção, cara, de um padrão de vida por parte desses músicos. Ok, cada um faz o que pode para sobreviver. Ok. Só que do ponto de vista artístico, raramente esse tipo de coisa
escapa do constrangedor. Voltando então ao ponto do Charlie Brown Jr., do Legião Urbana, obviamente que todas essas confusões acontecem, cara, porque nós não sabemos quais são as cláusulas dos contratos das empresas Charlie Brown Jr. e das empresas Legião Urbana, sabe? É muito fácil você ficar aqui fora, praguejando contra quem quer que seja, contra quem impede que o legado seja perpetuado, aquele papo todo, sem conhecer exatamente o que está nos contratos. Que teoricamente, né? Quer dizer, teoricamente não, que foram assinados por todo mundo, todos os integrantes. Ou seja, enquanto os contratos não forem assinados de modo responsável e que as leis de herança e direitos pós-morte sejam mudadas, esse tipo de confusão não vai deixar de acontecer. E é curioso que esse tipo de batalha entre ex-integrantes e filhos quase não acontece no exterior. E sim, a briga é entre ex-integrantes de um lado, ex-integrantes do outro. Lembra do caso do The Doors, com o Ian Astbury nos vocais? Pois é, do Yes, tem 2 Yes atualmente, né? Lembra do The Platters, aquele grupo vocal? Tem acho que uns 3 ou 4 The Platters rodando por aí. E tem o Venom, que tem o Venom Inc., e tem um monte de casos assim. Eu já falei num outro vídeo o que eu penso a respeito dessa confusão com Legião Urbana entre os integrantes vivos e o filho do Renato. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. É a minha opinião. Você vai ficar bravo comigo, mas também não tô nem aí. Eu não nego, cara, que toda vez que eu vejo o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá reclamando, vem à minha mente aquele episódio em que os dois apareceram num programa de TV com o Bonfá tentando fazer a condução rítmica da música num aplicativo de celular, com um resultado muito mais do que constrangedor. Também vem à minha cabeça, cara, aquele show horroroso organizado com a MTV, que tinha o Wagner Montes nos vocais. Lembra? Pois é, cara, o show foi tão ruim que a MTV tinha tudo para lançar aquilo ali em DVD e o projeto foi abortado, porque não tinha como consertar a ruindade daquilo. Então toda vez que eu vejo o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá reclamando, toda vez eu lembro dessas situações, cara, e eu tenho certeza que o fantasma do Renato Russo, cara, toda vez que ele vê esses 2 episódios, ele fica rodopiando de ódio, que nem o diabo da Tasmânia do desenho. Lembra do Pernalonga? Pois é, de tanto ódio. E aí quando eu vejo aquilo, eu me pergunto, e eu faço questão que você também se pergunte, e se o filho do Renato Russo não está apenas obedecendo a desejos expressos do pai antes de morrer? É diferente do caso do Chorão, por exemplo, que o Chorão morreu abruptamente. Agora, você já parou para pensar se o filho do Renato Russo não está seguindo ordens expressas do Renato antes de morrer? E aí? E a gente não sabe o teor dos contratos. Obviamente que eu não concordo com esse episódio mais recente que aconteceu com o Giuliano Manfredini, que ele conseguiu embargar uma série documental de 5 episódios que seria exibido pelo Globoplay a respeito do Legião Urbana. E essa série acabou sendo cancelada de última hora, né? O que pra mim é cascata. Cascata. A desculpa que o filho do Renato Russo deu é que a Legião Urbana Produções, ou seja, a empresa que é comandada pelo Giuliano, já tinha assinado um contrato de exclusividade com uma outra produtora para fazer um documentário a respeito do Legião Urbana. E foi por isso que ele não liberou para a Globoplay as imagens e os áudios do Legião Urbana. E, inclusive, esse documentário que o Giuliano fala foi divulgado pela imprensa em março do ano passado. Então, para mim, essa história é um absurdo total.
Por quê? Como é que a Globo, sabendo dessa confusão toda que existe entre os ex-integrantes e o filho do Renato Russo, como é que eles começaram a filmar tudo sem ter o contrato assinado com a liberação das imagens e das músicas da banda? E ainda botando um monte de artistas em estúdio para fazer versões das músicas da Legião Urbana. E como é que o filho do Renato Russo, tão zeloso com a obra do pai, não avisou que não liberaria nada dessas imagens e dos áudios por causa desse contrato de exclusividade? Resumindo, é por isso que sempre se disse que o Brasil é a terra de contratos que ninguém lê, ninguém respeita e que todo mundo acha que pode dar um jeitinho. Enquanto não mudar esse tipo de postura antiprofissional e as próprias leis a respeito de direitos e deveres de empresas e espólios herdados pela família, não sei o quê, e parentes, enquanto não mudar isso, essa bagunça vai continuar acontecendo a todo tempo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito desse imbróglio todo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, tá ok? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, especialmente endereçada para quem é fã do Legião Urbana e do Charlie Brown Jr., tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.